Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs queridas, que Deus abençoe vocês, aonde vocês estiverem, abençoe seu lar, sua família, seus negócios, seu ministério, tá? Um dia abençoado para vocês. Aqui Renata Ratier, hoje 25 de março de 23, né? 2023. Quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem falado ao meu coração. Hoje eu estava aqui refletindo, está em Romanos 8. E Romanos 8, muitas vezes as pessoas se sentem cobradas, acusadas, ou mesmo se condenam, não se perdoam, né? Muita gente não se perdoa, eu não me perdoo daquilo. E fica ali agarradinho, né? Numa lembrança, num pecado, num erro que cometeu há muito tempo, ou mesmo recente, e não consegue se libertar daquilo. Acha que tem culpa, que está pagando por alguma coisa que fez, e aí vai vivendo com esse sentimento e deixa de progredir, deixa de caminhar, de crescer na graça, porque vive presa a concepções, a ideias que muitas vezes são enganosas, tá? E muitas vezes a gente passa o dia recebendo também um bombardeio de coisas e que às vezes não convém ao cristão. Hoje, com essa facilidade da internet, nossa, a gente recebe cada vídeo, cada mensagem, que se a gente não se policiar, a gente acaba se alimentando daquelas ideias. A gente vive num mundo que a gente tem que entender quem nós somos, para que viemos e como devemos nos né? Nos comportar no dia de hoje, nessa época em que nós estamos. Romanos vai dizer, olha, nenhuma condenação há, nenhuma, contra aqueles que são nascidos de Deus. Nenhuma. Por quê? Aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem mais acusação. Você é isso, você é aquilo, você errou, você é falho. Não. Não. Eu pequei, não sei o que, não tem jeito, eu vou ter que pagar. Para. Quem acusa é o diabo. Está lá em Apocalipse dizendo que ele é o acusador dos filhos de Deus e de dia e noite ele está apontando o dedo e está acusando. Toda acusação é do diabo. Se você, esse áudio é para os filhos de Deus, se você é filha de Deus, nasceu de novo, não é só nascer de novo, que muitas vezes você não entende. Aqui em Romanos está dizendo que os filhos de Deus, assim como Cristo recebeu o Espírito Santo, que o ressuscitou, ou seja, o Espírito de Deus ressuscitou a Jesus Cristo, igualmente o mesmo Espírito habita em nós. Fomos vivificados, justificados. Isso para a justiça de Deus. Hoje nós somos justificados em Cristo. Não tem mais essa condenação. Não tem mais essa culpa. Jesus pagou um preço. Aquilo que a lei não conseguia fazer, a palavra de Deus diz que Deus fez. O que a lei não conseguia fazer? Convencer e trazer o homem ao arrependimento e ao conserto com Deus, à justiça. Ele não conseguia fazer o homem se tornar justo. Então o que Deus faz? Como Deus fez? Deus envia Jesus, o filho dele, como oferta. E traz ele como a semelhança de nós, pecadores, de um ser humano. E ele vem e paga o preço. Preço de cruz, de morte, levou sobre ele nossas iniquidades, nosso sofrimento, nossos pecados, cravados naquela cruz. E aí ele, ao pagar, ele faz com que a justiça de Deus esteja sobre a nossa vida.
que nos tornemos justos novamente. E para que isso se realize, ele envia o Espírito. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, no versículo 11 está dizendo assim: e se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo, igualmente, olha, igualmente, vos dará vida nos seus corpos mortais, através daquele Espírito que habita em vós. Por isso nós não temos mais dívida nenhuma com a natureza carnal, para nós andarmos submissos a ela. Você não tem que se submeter mais à velha criatura, aos pensamentos e às cobranças dela. Por quê? Porque foi vivificado em Cristo. E nós somos chamados para viver de acordo com o Espírito. Quem anda no Espírito vive pelo Espírito. Versículo 14 diz: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tá? Então nós não temos mais que ser escravizados nem atemorizados pelo pecado, pelo espírito de culpa. Todas as nossas culpas foram lançadas sobre o Senhor. Você não tem mais que viver se culpando. Eu isso não tenho. Deus perdoa. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade, de toda injustiça. Por quê? Porque se nós recebemos o Espírito de Deus em nós, que é Cristo em nós, ele nos adotou. E versículo 15 diz que esse Espírito que nos adotou como filho, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. Olha o que Jesus traz, através do sacrifício dele. Ele nos traz a oportunidade de nos tornarmos filhos de Deus. Nos dá do teu Espírito, que é o Espírito da justiça, que não temos mais dívida nenhuma com a velha natureza, e através do seu Espírito em nós, podemos clamar Abba, Pai. Abba é uma expressão em aramaico, que era a língua que Jesus falava. Também o hebraico ele falava, ele lia, né, a escritura, mas o aramaico, Abba, é uma expressão que só o filho pode usar, porque ele diz papai, pai querido. É uma expressão no sentido amoroso de tratamento com o pai. Não é para o mundo, é para os filhos. E ele nos adota como filhos e nós podemos tratar a Deus com essa intimidade. Ele está dizendo, o seu relacionamento com o pai é o mesmo que eu tenho. Ele diz que o próprio versículo 16, o próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. O curso do mundo, como um rio, né? Está levando todo mundo ali dentro para um precipício. Mas nós não pertencemos a esse curso, nós não andamos segundo o curso que o mundo anda. Nós somos filhos. E se somos filhos, somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. Somos herdeiros de Deus. E se realmente nós participamos do seu sofrimento, da mesma maneira nós participaremos de quem? Da sua glória. Porque aqui em 1 João 3, 1 e 2 diz que, veja, com imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. Em realidade, somos filhos de Deus, porque desse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo.
E por que você trabalha para ser aceito pelo mundo? Por que você se esforça para ter uma boa palavra do mundo? Para ter uma curtida, para ser bem aceito no meio da sociedade? O mundo não te conhece, porque o mundo não conhece a Deus. O mundo desprezou o Filho de Deus, a Jesus Cristo. Não tem como agradar a Deus e agradar o mundo. Ah, mas eu me sinto esquecido, rejeitado, porque você não entendeu ainda que você é filho de Deus. Há uma glória maior. Esse mundo, nós não fomos resgatados para viver nesse mundo. Nós caminhamos nesse mundo, mas esse mundo não é nosso. Há um mundo reservado para nós, há uma glória. E o versículo 2 vai dizer, amados, em 1 João 3,2, amados, agora somos filhos. Entenda isso, nós somos filhos. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Todavia sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. E todo aquele que tem ele, e todo o que tem nele essa plena confiança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, quem é filho de Deus, anda em Cristo, cumpre a vontade de Deus. Assim como ele é puro, nós seremos. Assim como viver como ele é, nós seremos transformados em glória. Essa é a nossa confiança. Agora, quem é o Filho de Deus? O que tem que fazer o Filho de Deus? Como tem que agir o Filho de Deus? Rejeitar o mal, praticar o bem, cumprir o que o Filho fazia, Jesus. Se o Espírito de Cristo está em nós, ele nos move para praticar aquilo que agrada ao Pai. Se eu não oro, se eu não busco, se eu não intercedo, se eu não agradeço, se eu não tenho prazer na ouvir ao meu Pai, a palavra dele, será que o Espírito de Cristo está em mim? Será que eu sou filho de Deus realmente? O Filho de Deus tem prazer de falar de Deus. Jesus dizia, a minha vontade não é minha, mas do Pai que está em mim. Jesus fazia obra e dizia, as palavras que vos falo não provêm de mim, mas do Pai. Será que as nossas palavras, nós podemos dizer a mesma coisa se nós temos o mesmo Espírito em nós? As nossas palavras têm sido as palavras de Deus? Os nossos pensamentos têm sido os pensamentos que agradam a Deus? Ou será que o meu dia tem sido voltado para as coisas materiais e eu esqueço que eu sou filho de Deus e ando como o mundo, no curso que o mundo vai? Não, eu tenho que tomar posição. É como uma promoção, quando um soldado ele é promovido lá a gerente, a tenente, a sargento ou mesmo a coronel, ele vai andar como coronel. Ele ordena dentro das tropas dele. Dentro da sua vida você reina, você governa. Hoje você é filho. Você não tem mais parte nem dívida com o pecado. Então por que você deixa os pensamentos, as preocupações, a ansiedade comandar o teu dia? Quem tem que comandar o seu dia é o Senhor. A tua vida, os teus pensamentos. Por que está tão preocupado, ansioso com as coisas do mundo? Se tem um Deus maior contigo. Lá em Romanos 8 vai dizer o quê? Que quando na nossa fraqueza, o Espírito que habita em nós, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar. E ele que sonda os corações, ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. E é isso que Deus quer que nós tenhamos. E que nós entendamos que a nossa vontade tem que ser a vontade de Deus. Quando vier para você algo no seu celular que aquilo não convém, exclui, irmão. Quando vier pensamentos que não agradam a Deus, exclui. Hoje você está no novo patamar.
Você é filho e tem que agir como filho. Palavras de filho, e as palavras do filho é as palavras de Deus. Porque usa palavras negativas, palavras de desânimo. Essa palavra não pertence a Deus, você não deve nada mais ao pecado. Então tem que mudar as palavras, tem que mudar o pensamento, tem que começar a agir como filho, andar em vitória em vitória. E quando estiver em luta, o Espírito Santo está intercedendo. Vai dar tudo certo, Deus é contigo. Toma posse hoje do seu lugar de filho e age como filho, herdeiro do reino de Deus. O reino está a seu dispor. Palavras de vida. Traz à existência as coisas que não são como se já fosse. Você pode. Por que fica esperando a intercessão de outras pessoas na sua vida? Você já tem um intercessor dentro de você. Começa a orar, começa a buscar, começa a entregar teu dia nas mãos do Senhor. Quando está ansioso, faz o que Jesus falou. Entrega a sua ansiedade, o seu fardo pesado pelo dele. Confia. Está faltando confiança. Por quê? Porque você não está sentindo nem crendo que o Espírito está na sua vida. Porque o momento que você crê que você é filho de Deus realmente, que você é herdeiro do reino de Deus e que todas as coisas estão ao seu dispor, você passa a viver e andar em novidade de vida. Eliseu, quando ele olhou aquele exército que vinha contra ele, Eliseu pega e ora. E o servo dele ficou desesperado, porque iam ser presos. Eliseu falou: Deus, abre os olhos dele espiritual para que ele veja. Ele abriu os olhos e viu que havia milícias e milícias de anjos ali a favor de um homem que Deus amava, que era Eliseu, para socorrê-lo. E fecha os olhos do inimigo agora, de cegueira. E assim é o mundo. Deus, os filhos das trevas estão com os olhos cegados. Mas os filhos de Deus têm que estar com os olhos abertos para olhar e caminhar no mundo, no reino de Deus, que já se manifesta na nossa vida quando a gente crê. Então está doente, ordena o mal que saia dessa vida. Começa a andar, corpo, fique curado. Esse reino, eu estou no reino de Deus, o Espírito de Deus está em mim, Senhor, cura meu corpo, cura minha vida financeira, meu lar, entende? Começa a tomar posse e a sua posição de filho. Os que é nascido de Deus são filhos de Deus. Nenhuma condenação há. Lança fora todos os pensamentos que te condenam, que te trazem culpa. Isso não pertence a Deus. Isso pertence ao diabo. O diabo é o nosso acusador. O diabo é aquele que quer te ver mendigando, só que você não tem dívida nenhuma com ele. Já foi pago. E por isso você tem que andar em liberdade de vida. Foi para isso que Jesus nos libertou. Tá bom? Então creia. Coloca Deus à frente de todas as coisas. Lembra que Deus é que age o querer e o realizar em cada um de nós. E não tem mais acusação. Nada nos separa desse amor de Deus. Nem tribulação, nem ansiedade, nem fome, nem perseguição, nem perigo, nada, nada. Nem a nudez, que é a miséria, nada. Tá? Então, muitas vezes nós passaremos por lutas, por sofrimentos, porque assim como nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo, nós somos também na glória. Você tem que lembrar de uma coisa. Em versículo 37 de Romanos 8 diz: apesar de tudo que nós passamos, contudo nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Em tudo, você é mais que vencedor. Que Deus derrame a bênção, a vitória sobre isso que você tem buscado, a necessidade que você tem hoje. Que não te falte coisa pequena nem grande. Que o Senhor venha te fortalecer, abrir os olhos do teu entendimento, para que você saiba e tome posição de quem é você diante de Deus. Não tem que viver mais segundo os padrões do homem. Não tem que estar envolvido com política, com debate, com gosto desse, não gosto daquele, aquele ali é um condenado. Não, nós não somos chamados para condenar ninguém. A justiça está na mão de Deus.
Nós somos chamados para ser luz, para levar pessoas a Deus. Nosso propósito é glorificar o nome do Senhor. Nós somos filhos, e filhos andam segundo a vontade do Pai. Então a gente tem que fugir, tomar cuidado com os laços do diabo nesses últimos dias, para que a gente não entre por um caminho que desagrada ao coração do Pai. Tá bom? Em tudo somos mais que vencedores, por causa daquele que nos amou. Que Deus abençoe você, derrame graça sobre a tua vida, e a partir de hoje, lembre-se que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em vós. E se ele habita em vós, o maior está contigo. Maior é o que está com você, maior é o que está comigo do que o que está com o mundo. Podemos tudo, todas as coisas nós podemos, naquele que nos fortalece. É Cristo em nós que nos fortalece. É o Espírito de Deus em nós que nos fortalece. Tá bom? Seja fortalecido, abençoado em nome de Jesus. Um abraço.